Pessoal, nessa semana que passou foi comemorado o Dia do Jornalista, em 7 de abril. Eu sou jornalista formado, trabalho com jornalismo esportivo já há 10 anos, mas eu não sou um corporativista. Isso não, pelo contrário. Eu sou bastante crítico em relação ao nível da imprensa e aqui eu vou falar especificamente da imprensa esportiva, do jornalismo esportivo, porque é onde eu trabalho. Eu sou crítico em relação ao nível da imprensa esportiva porque eu não acho a imprensa esportiva em linhas gerais, e aí é claro que eu estou de fato generalizando, eu não acho a imprensa esportiva especializada. Eu acho que boa parte da imprensa esportiva ela faz muito mais entretenimento do que jornalismo. O que por si só não é exatamente um problema. É um segmento diferente. Eu entendo. Eu acho que tem espaço, inclusive, para os dois conviverem simultaneamente. Às vezes até dentro de mesmos programas. Tem um segmento mais divertido, mais da risada, aquela coisa, e um segmento mais da informação, da opinião, da crítica. Eu acho que eles podem conviver em harmonia. O grande problema é quando você abandona totalmente o jornalismo para fazer só um entretenimento, ou pior ainda, fazer um mau jornalismo. Que é um jornalismo preguiçoso, que é um jornalismo que não analisa, que é um jornalismo que fala só aquilo que o torcedor quer ouvir. Aliás, isso tudo na verdade não é jornalismo. Isso é festa, isso é jogar para a torcida, isso não é uma análise crítica. E eu tenho me incomodado muito com o nível de muita gente que está analisando o futebol por aí afora. E eu costumo dizer que nos dias de hoje, nos dias de internet, e Twitter, e redes sociais, e Facebook, Facebook nem tanto, mas Twitter, Instagram, o YouTube aqui especialmente, é uma plataforma onde muita gente está surgindo, e muita gente boa. Eu costumo dizer que cada um pode fazer a sua própria imprensa. Você não é obrigado a acompanhar mais um cara que você não gosta. Há alguns anos, ou 20, 30, 40 anos, o pessoal mais velho, os caras com a idade do meu pai, do meu avô, enfim, esse pessoal não tinha escolha. Eles tinham ali 2 ou 3 emissoras de rádio e deu. Uma TV e era isso, quer dizer, tinha 2 ou 3 opções e não mais do que isso. Hoje nós temos um cardápio vasto de opções e o que me incomoda muito é que aqueles que ainda mais repercutem são aqueles, não todos, é claro, mas tem muita gente ruim que repercute mais do que muita gente boa. Eu acho que assim é a melhor forma de eu estabelecer o que eu quero pensar. Eu sei que é diferente, por exemplo, quando o jogo passa só numa TV aberta, e você não tem escolha realmente, vai para a TV aberta. Mas especialmente também em TV aberta, com muitos ex-jogadores sem nenhuma qualificação para comentar, e muitos jornalistas também sem nenhuma qualificação para comentar, isso faz com que o nível da análise fique muito baixo. Me incomoda muito daqui a pouco ver um cidadão comentando um jogo e avaliando o trabalho de um técnico simplesmente pelas substituições. Mexeu bem, fez um bom trabalho. Não mexeu bem, fez um mau trabalho. Cara, futebol é muito mais do que isso. Como é que é a saída de bola? É uma saída de 3, uma saída longa, uma saída curta? Como é que é? Na fase ofensiva, como é que o time se comporta? É um ataque posicional, um ataque baseado em cruzamento, em passe? Como é que é o centroavante? É um pivô? É um falso 9? O que o ponta faz? Ele corta para dentro, ele abre, o lateral fecha por dentro, o volante chega? Como é que funciona isso? Comportamento defensivo, como é que o time marca? É pressão no homem da bola? É uma linha mais baixa, uma linha de 5 atrás, 3 no meio, 2 na frente, 5-4-1, como é que é? É um 4-4-2 sem a bola? A linha é média, o bloco é alto? Como é que acontece a fase defensiva? E o que mais me incomoda de tudo isso é que muita gente que está comentando e que está no dia a dia e que está fazendo parte do jornalismo esportivo nem sequer sabe identificar esse tipo de comportamento. O nível é muito baixo e isso é preocupante. Tem muita gente sem capacidade, tem muita gente sem o mínimo do discernimento, dando opinião sobre algo que não enxerga. Eu não vou falar sobre química do carbono, eu não entendo química do carbono. Eu não vou falar sobre física nuclear, eu não entendo física nuclear. Agora, futebol, não é preciso ter sido um técnico para entender, não é preciso ter sido jogador para entender. Se só jogador pudesse falar de futebol, o Pelé seria o melhor técnico do mundo, não é?
Se só jogador pudesse falar de futebol, todos os grandes jogadores seriam grandes técnicos, e não é o caso. Futebol você estuda, você aprende, você precisa ter essa humildade para entender que futebol não é definitivo. Tem muitos que falam, futebol não muda, é sempre igual. Não, futebol muda toda hora. Se você parar para ver um jogo de 2010 ou 2011, para pegar 10 anos atrás, e comparar com o jogo de hoje, é totalmente diferente. E uma década se passou. Futebol muda toda hora e é preciso estar atualizado, buscando informações. Ninguém sabe tudo. Todo mundo vai errar, tá, gente? Eu não estou falando aqui de alguém que vai comentar e falar só o certo. Todo mundo vai errar uma análise, vai se precipitar ao trazer uma informação, ou vai daqui a pouco projetar o que não acontece. Isso é do jogo. Isso acontece com todo mundo, em qualquer profissão. A questão é simplesmente não saber o que está falando. O cara ir para comentar um jogo e não saber quem são os jogadores que estão em campo. Cara, isso é bastante comum. Por que tu não fala os nomes? Cara, minimamente por uma questão ética. Minimamente por isso. Agora, dá vontade de falar, cara. Dá vontade de falar. Porque é muita gente despreparada, é muita gente que cai de paraquedas no negócio e sai falando aleatoriamente sem entender absolutamente nada. É muita gente que não se preocupa com conteúdo, que vai lá para analisar um jogo de futebol e fala meia dúzia de bobagens, 2 ou 3 só para agradar a torcida. E, cara, isso puxa muito o nível para baixo. E aí quem é que sofre junto com essa queda de nível? Os bons profissionais, que existem e que são muitos, e que têm bons profissionais. Aqui no YouTube, no Twitter, em TV aberta, em TV fechada, que tem bons profissionais em tudo. Então o que eu sempre digo é o seguinte, tente você fazer a sua própria imprensa. Se você não gosta de um profissional A ou B, cara, não compartilhe as coisas que ele faz, não espalhe as coisas que ele faz, não divulga, não ajude a difundir as coisas que ele faz, porque quando você faz isso, mesmo que for para criticá-lo, você está fazendo tudo o que ele quer, que é ser visto, que é aparecer como um papagaio, que é sair por aí afora tendo seu material difundido. Divulgue as coisas boas. Se você não gosta desse canal, não divulgue esse canal. Se você gosta, divulgue, ajuda a difundir e por aí vai. E vale para todo mundo, tá? Esse pessoal que fala só por falar, que fala só para agradar, eles se alimentam exatamente desse compartilhamento que você dá às vezes, nem que seja só para criticar. Você pode dar um pau no cara, mas se você pega o vídeo dele, pega o material dele e compartilha, mesmo xingando se for o caso, é tudo que ele quer. Tem mais algumas views para ele, mais algumas curtidas, daqui a pouco até ganha 1 ou 2 inscritos, e é isso que ele quer, ou é isso que eles querem, porque infelizmente tem muita gente assim. E tem gente também que já está tão conhecida que nem precisa disso, mas que usa a moral que tem, o potencial de alcance que tem, para falar simplesmente o que vem na cabeça sem se preocupar com o conteúdo. Infelizmente tem muita gente por aí que não está analisando o futebol, que não está nem sequer enxergando, que mal sabe o que é a bola redonda, que não sabe o que é um comportamento defensivo, que não sabe o que é uma fase ofensiva, que não entende o que é um esquema tático, que não sabe o que é um modelo de jogo. Tá cheio de gente aí na imprensa. E eu sou parte da imprensa e não passo pano, eu não sou corporativista. Lamento dizer o óbvio, que o nível realmente está muito baixo. Inscreva-se no canal se você gostou, é claro. Se não gostou, tudo bem, direito seu. Inscreva-se no canal, deixe seu like se realmente concorda com o que eu estou dizendo. Comenta aqui embaixo, dá a tua opinião, dá o teu comentário e compartilha o vídeo. Valeu!